Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Palmares e eu estou aqui para darmos continuidade ao nosso processo literário. E hoje falaremos sobre romantismo. Sim, pessoal, romantismo em Portugal e romantismo no Brasil. Para tanto, fiquem comigo aí e vamos aprender um pouco sobre romantismo. E que venha a vinheta. So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep, walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong. So here I go, hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. And so I sent some men to fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. I'm screaming at the top of my voice. Give me reason, but don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me. So here I go.
Então, pessoal, eu já tenho aqui de fundo uma tela famosa que se trata de uma tela romântica. O romantismo ele vai surgir, pessoal, na época em que a Alemanha ainda era colônia dividida. Não era um país unificado. E os jovens alemães decidem manifestar seus sentimentos, suas emoções, através de textos, através de obras de artes. E houve então um movimento chamado Sturm und Drang, que significa tempestade e desespero, em que os jovens então passaram a manifestar profundamente sua melancolia, seu desejo de morte, o desencanto de viver, o tédio da vida. Então, pessoal, é importante entender que neste momento o que importa é a manifestação do eu. O eu é o centro das atenções, ok? Então, fiquem comigo e vão me acompanhando mais para conversarmos sobre romantismo. Então, galera, o romantismo vem juntamente com o ideário da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualdade, fraternité. Olha só, o meu francês fantástico. Então, olha lá, galera, então vamos entendendo o seguinte. As características do romantismo, quais são? Desejo de morte, desencanto de viver, tédio excessivo, também chamado de spleen. Vemos também no romantismo uma volta ao passado histórico, que é este primeiro momento trabalhado no romantismo. Volta ao passado histórico, nós vemos uma fuga das questões da vida, porque a vida é vista como prisão da alma e do espírito, e uma viagem para as alturas, um voo para as alturas, onde temos um romantismo já preocupado até com questões sociais, mas ainda centrado no eu, no sentimentalismo, na emotividade, tá bem? Então, na Alemanha, inicialmente, teve um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito por Goethe. Goethe escreveu esse livro que vai tratar de um Romeu e Julieta levado às últimas consequências, que é a história de Werther e Carlota. E estende-se então essa obra para toda a Europa, esta visão romântica para toda a Europa. O livro chega a ser proibido em Portugal, porque os jovens liam essa obra e passavam a se matar, porque se identificavam com os sofrimentos amorosos de Werther e Carlota. Bom, chegando em Portugal, o romantismo, nós teremos alguns escritores interessantes, como Almeida Garré, que escreve Camões, escreve Frei Luís de Souza, escreve Viagens na Minha Terra. Teremos também Alexandre Herculano, que escreve, pessoal, A Dama Pé de Cabra. Ele vai trabalhar obras como Eurico o Presbítero, está bem? E temos um grande nome aí novelesco nesse momento, a novela romântica, com Camilo Castelo Branco, uma grande obra aí chamada Amor de Perdição, entre outras, como A Queda de um Anjo, como também A Brasileira de Prazins. Então nós vemos que em Portugal o romantismo foi recheado aí de escritores importantes que vão versar sobre a história, o momento medieval, que era muito importante para o romantismo quando se volta ao passado histórico, que é portar-se na Idade Média. Por isso os heróis são semelhantes a cavaleiros medievais. Tá bem, galera? E uma outra coisa que nós vamos encontrar, o romantismo, ele é facilitado pelo surgimento da imprensa. Então nós temos aí Gutenberg com a imprensa, e então isso facilita a produção de romances. E o romance surge inicialmente em folhetins, chamamos de folhetins semanais, por isso romance folhetinesco, como hoje vemos nas novelas, né? Nós temos os capítulos diários, e nesta época eram capítulos semanais, então os folhetins semanais, ok? Bom, e nós vamos encontrar o romantismo no Brasil. No Brasil, o romantismo chega
né, graças à vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, que traz consigo a imprensa. Então nós temos aí a imprensa régia. E em 1836 já temos, pessoal, a primeira obra romântica no Brasil, que foram Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Então, pessoal, aí nós vamos encontrar o romantismo já de primeira geração, que é essa volta ao passado histórico. Só que no Brasil nós não tivemos Idade Média, então volta-se para as nossas origens, que foi o índio. E o nosso índio sai, pessoal, como um herói, um cavaleiro medieval, idealizado, o homem perfeito, forte, guerreiro, destemido. E nós encontramos alguns escritores aí interessantes. Então nós temos Gonçalves de Magalhães, poeta, temos Gonçalves Dias, poeta, José de Alencar, romancista. Então encontramos aí esses poetas e esse romancista José de Alencar, né, nós vamos encontrar versando já sobre as questões do passado histórico, como também voltam-se para as questões amorosas, para a mulher que vem idealizada, para a mulher que vem de forma aí, sobrenatural, divinizada como uma virgem vaporosa. Então nós temos o romantismo, que cresce e surge não só no Brasil como na Europa, graças à questão da ascensão da burguesia. A burguesia ascende ao poder, ela toma o poder, e a aristocracia então sai de cena. Nós temos então agora uma nova classe social dominante, que é a burguesia, e com ela vem a religiosidade, e a religião burguesa é o catolicismo. Então a Igreja Católica é importante nesse momento voltar-se para temas religiosos, para questões então que eram próprias inclusive do período medieval. Beleza? Olha lá, continue comigo e vamos entendendo mais um pouco. Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você agora e sempre mais. Eu só quero que você ouça a canção que eu fiz pra dizer que eu te adoro cada vez mais e que eu te quero sempre em paz. De saudade, tô pensando em você, como eu te quero tanto bem, aonde for não quero dor, eu tomo conta de você, eu te quero livre também. Então, galera, nós vemos o quê? No Brasil, então, nós tivemos Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, iniciando o romantismo brasileiro. Nós teremos Gonçalves Dias com um grande poema, um poema de linha patriota, nacionalista, ufanista. O que é ufanismo? Ufanismo é a exaltação exagerada do que é seu em detrimento do que é do outro. Então, Gonçalves Dias escreve aquele famoso poema chamado Canção do Exílio. Acompanhe comigo este poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Poema. Viram? É uma poesia, então, que vai exaltar a pátria. Inclusive, alguns versos da Canção do Exílio estão no hino nacional. Claro, um hino, então,
voltado para a idealização da pátria. Um hino de linha ufanista, é claro, dentro da proposta aí que feita na época, está relacionado ao parnasianismo, por sua proposta da arte pela arte. Isso veremos mais tarde quando chegarmos em parnasianismo. Ok, pessoal? Então, voltando a falar do romantismo, nós tivemos então 3 gerações românticas. A primeira, que é a geração indianista nacionalista, a segunda, que é a geração ultrarromântica, né, chamada de ultrarromantismo, também pode ser chamada de mal do século, tá? E a terceira geração, que é o condoreirismo, a geração do voo às alturas. E nós tivemos então, na prosa de ficção romântica, na linha indianista, tivemos José de Alencar, que escreve 3 obras importantes. O Birajara, que trata do índio aqui no Brasil antes da chegada do europeu, tá bem? Iracema, o primeiro contato do índio com o europeu. E o Guarani, que já é a adaptação do índio com o europeu, essa convivência. Então nós tivemos essas 3 obras indianistas de José de Alencar. Também, pessoal, nós vamos ter trabalhado por José de Alencar o romance urbano. O romance urbano, nós temos uma obra grandiosa, né, dentre outras, nós tivemos uma obra grandiosa que foi Senhora. Senhora, que é a história de Aurélia Camargo e Fernando Seixas, já valorizando aí a vida burguesa, o ambiente burguês, as festas, os saraus burgueses. Está bem? Isso é importante na obra de José de Alencar. E depois nós temos um José de Alencar também trabalhando regionalismo, como a obra Tio, tá? Que é uma obra bem interessante, que é de uma menina, né, que vai receber esse apelido Tio por causa de suas sobrancelhas, né, que formavam uma ondinha como se fosse o sinal, né, do tio, de nasalização das vogais, e é uma garota sonhadora que vive aí no mundo da fantasia. Está bem? Então nós temos aí Tio, um romance regionalista, então trata-se de uma determinada região aí do estado de São Paulo. Está bem, pessoal? Isso é bem legal, porque é o regionalismo do sonho, da fantasia. Não é um regionalismo verdadeiro, como será trabalhado depois pelos artistas modernos. Está bem? Os artistas modernos trabalharão, então, esse regionalismo mais real, mais verdadeiro. Bom, pessoal, então nós tivemos, na segunda geração romântica no Brasil, nós tivemos Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, 2 poetas que morrem jovens, tá? Morrem ainda na tenra idade. O Casimiro de Abreu com 21 anos e Álvaro de Azevedo com 20 anos. Morrem desejando a morte, porque consideravam a vida prisão. A vida prende a alma, o espírito, a dor. Ok? Então, é a geração ultrarromântica, sendo que Casimiro de Abreu é um poeta mais simples, com versos mais fáceis de se decorar, cantantes e até com alguns erros gramaticais. Já o Álvaro de Azevedo já é um poeta mais profundo, mais amplo, trabalhando não só poesia, como também contos, tá bem? Então nós temos aí esses 2 poetas. Há um outro, que foi Fagundes Varela, que adere a segunda geração mais tarde, portanto morre aos 34 anos, tá? E ele adere à segunda geração, por quê? Porque ele perde um filho que dorme com ele, com a esposa, um bebê, e quando eles acordam, a criança havia sido asfixiada pelo casal, é claro, sem querer. Então, a esposa acaba falecendo, o marido, né, que é o Fagundes Varela, o pai da criança, acaba se tornando um ébrio, beberrão, então adere à segunda geração romântica. Beleza? Aí, pessoal, na terceira geração romântica, que é a geração aí condoreira, o voo do condor, aquelas asas enormes do condor, então nós temos Castro Alves, um poeta fantástico, eloquente, com vozeirão eloquente, com poemas eloquentes, versos bem trabalhados, grandiosos, com linguagem grandiosa, usava aí palavras que davam efeitos grandiosos na sua declamação. Vamos ver um pouquinho aí da poesia dele, O Navio Negreiro, porque Castro Alves é chamado de o poeta dos escravos. Tá bem, pessoal? Aí nós temos O Navio Negreiro, acompanhe comigo um pouquinho.
Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade,
A vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer, prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança lúgubre coorte, ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca-se pendão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Então, pessoal, viram? O navio negreiro de Castro Alves discute coisas sérias sobre a escravidão. É claro que aí, quando se fala da escravidão, já havia ocorrido a abolição da escravidão. Porém, fica aí o questionamento, fica aí, né, realmente essa questão de denúncia a respeito da escravidão no Brasil, ok? Então, Castro Alves é um poeta que não desejava morrer. Morre aos 24 anos. Por quê? Né? Ele era apaixonado por Eugênia Câmara, uma atriz famosíssima na época, com quem ele teve um romance ardente, diferente dos poetas da segunda geração que não tiveram contato físico, amoroso com mulher alguma, morreram virgens. Já Castro Alves, não. Teve romances grandiosos, inclusive com essa Eugênia Câmara. E apaixonado por ela, acabam terminando o romance, ele muito bravo, chateado, vai a uma caçada e acaba se acidentando, dá um tiro no pé, dá gangrena no pé do poeta, ele tem que amputar o pé. Volta para a Bahia, de onde ele era, e o que vai acontecer? Na Bahia contrai tuberculose e morre. Morre sem querer morrer, amando a vida. O erotismo em Castro Alves é verdadeiro, tá? Como aparece nesse poema A Adormecida. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala. E de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor a beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que,
naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despertado a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Depois de ter você. Viram, pessoal? Diferente do erotismo que havia em Álvares de Azevedo, que era um erotismo do sonho, né? Da fantasia. Só imaginava o encontro amoroso com a mulher, mas a coisa não se concretizava. Diferente aí do Castro Alves. Belezinha, pessoal? Então, com isso, nós fechamos as 3 gerações românticas e vimos um pouquinho delas também em Portugal. E, no Brasil, a sua grandiosidade. Ok, pessoal? Um grande beijo a todos. Espero que tenham entendido essa aula. Depois de ter Tchau, tchau. você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que